Jacob Greenberg descreveu nosso mundo como uma matriz 20 anos antes do lançamento do primeiro filme Matrix. Para ele, esse sistema era ciência, não ficção científica. E ele estava prestes a provar sua teoria quando desapareceu misteriosamente para nunca mais ser encontrado. Esse é o mistério do desaparecimento não resolvido de Jacob Greenberg. Jacob Greenberg tinha 12 anos quando sua mãe morreu de um tumor cerebral. Esse momento triste de sua vida o motivou a estudar o cérebro humano. E como resultado, ele passou a juventude estudando psicologia e neurofisiologia. Por fim, após terminar um doutorado, montou um laboratório no México e passou a pesquisar como o cérebro reage a diferentes estímulos. Greenberg estava a caminho de uma carreira brilhante na academia. Tudo o que ele tinha que fazer era se ater ao que fosse considerado normal em sua área. Mas o que Jacob estava prestes a descobrir era tudo menos normal. Tudo começou com um convite inesperado. Em 1975, o cientista foi convidado para Los Pinos, como era chamada a sede da presidência mexicana na época. Quem convidou Greenberg? A irmã do presidente, Margarita López Portillo, uma famosa socialite defensora das culturas indígenas. Além de tê-lo convidado para a sede da presidência mexicana, Portillo também apresentou, naquela ocasião, uma mulher misteriosa ao cientista, a conhecida Dona Pachita. No papel, a estranha mulher era cantora de cabaré e vendedora de bilhetes de loteria. No entanto, o que a tornou famosa foi seu trabalho paralelo de curar pessoas com procedimentos paranormais. Nada do que ela fazia parecia pertencer à ciência médica. Mesmo assim, as pessoas disputavam a chance de passar por seus tratamentos. Ela curava cegueira, tornava mulheres estéreis e inférteis e até mesmo trazia pessoas de volta da beira da morte. Ninguém na comunidade científica tradicional acreditava nos resultados dos procedimentos de Pachita, mas Greenberg decidiu manter a mente aberta. E o que ele pôde ver mudou toda a sua perspectiva sobre a vida. Dona Pachita logo se tornaria a mentora do cientista. Desde então, eles começaram a escrever com riqueza de detalhes sobre as cirurgias espirituais realizadas por Pachita. Em um desses livros, Greenberg descreveu que Pachita era capaz de materializar e desmaterializar objetos, órgãos, tecidos, e ele tinha uma explicação científica para essas ações sobrenaturais. A teoria de Greenberg era baseada na manipulação das estruturas mais fundamentais da realidade, ou como ele chamava, na manipulação de estruturas energéticas. Em seus trabalhos posteriores, o cientista investigaria e explicaria como Pachita realizava esses milagres. Em diferentes momentos da vida, Dona Pachita foi perseguida pelo governo mexicano. Ela era acusada de cometer o crime de praticar feitiçaria, de acordo com as investigações que sofria. Contudo, sempre que era localizada, Pachita simplesmente desaparecia. Durante muitos anos, o governo tentou deter Pachita, mas nunca conseguiu encontrá-la de fato. Quando as coisas esfriavam, mesmo após anos de sumiço, ela voltava, parecendo não ter envelhecido nenhum dia. Essas idas e vindas de Pachita faziam as pessoas acreditarem que ela havia encontrado uma maneira de sair completamente da realidade. E esse fato é importante porque anos depois, Greenberg desapareceria da mesma forma. Só que ele nunca mais reapareceu. Jacob sumiu pouco antes de apresentar sua teoria definitiva. A ideia de que a realidade, como nós conhecemos, é apenas uma espécie de holograma que podemos afetar diretamente com nossos cérebros. Mas como Greenberg chegou a essa conclusão? Observando Pachita. Em 1987, o cientista lançou sua obra mais popular, Los Chamanes de México, Os Xamãs do México. Essa obra tinha 6 volumes e foi escrita em um curto espaço de tempo, como se ele estivesse possuído por algum espírito. E o resultado foi um intenso fluxo de consciência capturado, com mais de 1.200 páginas. O principal argumento do livro era que o México vivia em um estado de subjugação que o fez perder seu senso de identidade ao longo de séculos de influência estrangeira. Essa influência fez com que as tradições xamânicas do país fossem descartadas em favor da interpretação materialista ocidental da realidade. Greenberg não queria que a ciência ocidental limitasse suas pesquisas. Então, em vez de usá-la para descartar os xamãs que conheceu, ele decidiu usar a ciência para explicar o trabalho deles. E foi assim que Greenberg se tornou um dos primeiros acadêmicos a comparar o nosso mundo a uma Matrix décadas antes dos filmes. E ele não precisava de obras de ficção científica, porque pôde ver de perto os inúmeros feitos sobrenaturais de Dona Pachita. Ele dedicou
um volume inteiro de sua principal obra exclusivamente para descrever os feitos dessa xamã. E de acordo com o livro, Pachita realizava suas cirurgias espirituais usando uma faca que era herança de família. E ela alegava ser sobrinha de Moctezuma e irmã do imperador azteca Cuauhtémoc. Ninguém sabe explicar de onde aquela mulher realmente teria vindo, muito menos a origem daquela faca. Mas na década de 1970, ela estava sendo usada para realizar curas espirituais milagrosas. Os principais opositores de Greenberg foram rápidos em apontar que ele não refutou nenhuma das alegações feitas por Pachita, incluindo sua suposta ancestralidade. Nem demonstrou ceticismo suficiente ou crítica aos relatos de outras pessoas sobre os milagres. E entre os maiores críticos de Greenberg estavam aqueles que diziam que ele era mais fã de Dona Pachita do que um cientista. Mesmo assim, ele apresentou uma explicação com aparência científica para os milagres da xamã, ou seja, ele utilizou metodologias científicas para realizar seus estudos, mas suas análises nunca foram aceitas pela comunidade científica tradicional. Ele teorizou que Pachita poderia entrar em um estado de energia pura, em que tudo poderia ser alterado, e a partir desse estado ela seria capaz de modificar a realidade, conjurar objetos, regenerar tecidos e órgãos debilitados e afastar doenças, e tudo isso sem contato físico ou medicamentos. Por ser cientista e conhecer as exigências da produção acadêmica, Greenberg sabia que explicações sem evidências não teriam valor. Então começou a criar experimentos que poderiam provar que vivemos em uma espécie de matriz, manipulável através de estados alterados de consciência. Para isso, ele precisou do apoio de outros colegas acadêmicos, mas esses não tinham paciência com suas alegações. Rejeitavam sua teoria e diziam que seria impossível prová-la. Mesmo assim, isso não impediu Greenberg, que acreditava firmemente naquilo que via e presenciava. Desde então, ele passou anos aprimorando sua teoria, que mais tarde ficou conhecida como teoria sintérgica. De acordo com ela, vivemos em uma espécie de simulação criada por uma matriz informacional, onde essa matriz seria com um código-fonte e nossa consciência seria o leitor deste código. Hoje, essa teoria é até considerada em alguns campos da ciência, mas de uma forma bastante diferente, mais próxima das neurociências e dos estudos sobre o poder da mente sobre nossas ações, sem necessariamente defender a existência literal de uma matriz. A teoria sintérgica de Jacob Greenberg postula a existência de um campo energético universal, não local, chamado campo sintérgico, que interage com o cérebro humano e molda nossa percepção da realidade. Essa teoria busca integrar neurociência, física quântica e experiências espirituais. Para Greenberg, a experiência sobrenatural seria criada quando o código da matriz é executado pela nossa consciência. Segundo ele, os xamãs como Pachita podiam alterar seu estado consciente de leitores de código para escritores de código, podendo assim modificar a própria estrutura da realidade. E para provar ao menos uma parte de sua teoria, Greenberg criou um experimento envolvendo 2 participantes com eletrodos conectados à cabeça, tentando se comunicar telepaticamente. Depois que os participantes passaram algum tempo meditando com o objetivo de estabelecer uma conexão, eles foram separados. Um deles permanecia em uma sala isolada, enquanto o outro era levado para outra sala, onde era bombardeado com sons e flashes de luz, e o resultado foi surpreendente. Em quase 25% dos casos, a atividade de ondas cerebrais de ambos revelou reações simultâneas. Aparentemente, os 2 cérebros estavam reagindo aos mesmos sons e flashes, mas apenas um deles estava sendo exposto a esses estímulos. Em outras palavras, os participantes pareciam estar telepaticamente entrelaçados por um curto período de tempo. Essa foi para Greenberg a prova de que existe um campo universal conectando todas as mentes humanas e que por trás dessa conexão estaria a matriz informacional que rege a própria realidade. Greenberg não foi o primeiro a propor essa teoria. O físico teórico John Wheeler, famoso por ter cunhado o termo buraco negro, propôs o princípio antrópico participativo, ou seja, a ideia de que todo o universo foi criado por seus observadores. E segundo esse princípio, cada aspecto do universo, desde os átomos até o contínuo espaço-tempo, deriva sua existência de informações que seriam inúteis sem um observador. Lembre-se de que 99,99% do universo é composto de espaço vazio, e apenas 0,01% é matéria.
E ele vai ainda mais fundo. Esses 0,01% de matéria, praticamente tudo é composto de átomos. E 99,99% de cada átomo também é espaço vazio. Assim sendo, quanto mais se observa, mais vazio se encontra. Portanto, segundo essa teoria, não é exagero dizer que a realidade em si seria composta apenas de informação. Na época de Jacobo, essas teorias não eram levadas a sério. Mais recentemente, a hipótese da simulação ganhou força. E muitos intelectuais começaram a se abrir à ideia de que podemos realmente estar vivendo dentro de uma simulação. O físico matemático Frank Tipler foi o primeiro a levar essa ideia adiante em 1994. O filósofo Nick Bostrom levou o tema ao mainstream em 2001. Mas na década de 1980, quando Jacobo tentava defender sua teoria da matriz informacional, ele era tratado como piada. Enquanto era ridicularizado pela comunidade acadêmica, Greenberg despertou a atenção de um grupo inesperado, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que na época investigava fenômenos psíquicos, visão remota e telepatia. Todo o trabalho desenvolvido por Jacobo estava entre os materiais estudados pela CIA para o projeto Stargate. Com esse projeto, a agência tentava encontrar maneiras de utilizar leituras de mentes, visualização remota e guerra psíquica para propósitos de segurança nacional. E aqui surge um ponto crucial. Se tais fenômenos não existissem, por que haveria um projeto federal dedicado justamente a explorar essas habilidades? O projeto Stargate permaneceu ativo por mais de 2 décadas. E durante todo esse período, a CIA realizou experimentos buscando alcançar experiências extracorpóreas, ou seja, ações voluntárias fora do corpo físico, sem utilizar os órgãos dos sentidos. No entanto, tudo isso acontecia, claro, em segredo, enquanto o mundo exterior continuava alheio às experiências que Jacobo já havia descrito. Enquanto isso, Greenberg tentava criar um experimento definitivo, capaz de calar todos os seus opositores de uma vez por todas. Afinal, os primeiros testes poderiam ser facilmente contestados, desde a manipulação de câmeras até a falsificação de resultados. Foi então que ele precisou pensar em um novo experimento, algo que não pudesse ser manipulado ou que fosse quase impossível de falsificar. Nos últimos dias antes de seu desaparecimento, Greenberg contou à filha, Estusha, que estava indo para Katmandu, capital do Nepal, participar de uma série de meditações. E essa viagem era apenas uma forma de viabilizar seu grande experimento. Replicar em larga escala os testes de atividade cerebral entre meditadores posicionados em 2 continentes diferentes. Um experimento desse porte, com múltiplos observadores independentes, seria praticamente impossível de ser desmentido e seria, enfim, a prova final da teoria de Jacobo. Contudo, a experiência nunca aconteceu. Em 8 de dezembro de 94, Jacobo Greenberg desapareceu sem deixar rastros. No início, não houve uma busca imediata, pois era difícil saber se ele estava realmente desaparecido ou apenas recolhido em meditação no Nepal. 4 dias depois, seus irmãos começaram a desconfiar, especialmente porque Jacobo não apareceu para a própria festa de aniversário. Desde então, ele foi oficialmente dado como desaparecido. A mídia local tentou divulgar o caso, acreditando que se estivesse no México, logo seria encontrado. Porém, ao mencionar a possibilidade de ele estar fora do país em Katmandu, os jornais mexicanos perderam alcance. Algo terrível poderia ter acontecido com ele. Felizmente, sua filha Estusha era vocalista da banda Cielo y Tierra, o que significava que ela tinha acesso à televisão e poderia utilizar a mídia para ajudar nas buscas por seu pai. A partir de então, Estusha começou a aparecer em programas de TV pelo mundo, chegando a oferecer recompensas em dinheiro para quem soubesse do paradeiro do pai. Os familiares começaram a receber várias ligações com supostos avistamentos de Jacobo, mas nenhum deles era verdadeiro, pois as pessoas não sabiam descrever Greenberg corretamente. O policial mexicano Clemente Padilha foi designado para analisar as denúncias telefônicas. Esse oficial era conhecido no país por sua fama de não deixar nenhum caso sem solução. Além das ligações, Padilha também verificou o sistema de controle de passaportes do México. E foi aí que ele descobriu que não havia nenhum registro de saída de Jacobo Greenberg do país, nem indícios de que alguém com documentos falsos tenha deixado o México no mesmo período. Em seguida, Padilha investigou os registros de entrada no Nepal e também não encontrou nada. Sendo assim, aparentemente, ele não havia saído do México, e muito menos chegado a Katmandu.
E isso restringiu a área de investigação ao território mexicano ou aos 3 países que fazem fronteira terrestre com ele: Estados Unidos, Guatemala e Belize. Nessa etapa da investigação, Padilha encontrou um único avistamento que parecia confiável. Uma mulher contou que, ao passar com seu cachorro em um bairro de Boulder, no Colorado, viu um homem muito parecido com Greenberg. Quando perguntada como conhecia a aparência de Jacobo, ela respondeu que era leitora da revista Scientific American e que tinha visto uma foto do cientista em uma de suas edições. E ainda durante seu testemunho, ela disse algo que Padilha não esperava. Aparentemente, Greenberg estava sendo seguido por 2 homens de terno. E ele parecia saber disso, mas não tentava fugir. Ou seja, ou estavam garantindo sua segurança, ou garantindo que ele não falasse com ninguém. Quem eram esses homens? Bom, Padilha usou sua posição, influência e suas conexões para entrar em contato com a maior agência de inteligência do continente, a CIA. E mais uma vez o investigador foi surpreendido. A CIA sabia exatamente quem eram os 2 indivíduos de terno que seguiam um homem em Boulder naquela noite. Eles foram identificados como Rick Howard e Marina Velasco, 2 agentes da CIA. Nesse momento, Padilha acreditou ter desvendado mais um mistério. Se a agência estava monitorando Greenberg, bastaria que o governo mexicano solicitasse informações oficiais ao serviço de inteligência norte-americano, não? Só que não foi o que aconteceu, não. Padilha foi subitamente retirado do caso, sem uma explicação satisfatória, e nenhum dos seus sucessores seguiu a linha de investigação que ele havia traçado. Convencido de que se tratava de uma perseguição estatal, Padilha pediu demissão do cargo que ocupava. Depois disso, e por muito tempo, a segunda esposa de Jacobo, Teresa Mendoza, passou a ser considerada a principal suspeita de seu desaparecimento, já que foi a última pessoa a ver. Além disso, a polícia interceptou mensagens de Greenberg, nas quais ele reclamava de como estava sendo torturado mentalmente por ela. A justificativa de Teresa era que sentia ciúmes do marido por ele estar dedicando cada vez mais tempo ao trabalho e a deixando de lado. Bom, principalmente na época do desaparecimento, já que sua pesquisa inovadora começava a ganhar notoriedade. Após todos esses acontecimentos, Teresa foi diagnosticada com transtorno bipolar, algo que ela já sabia, mas que nunca havia informado aos familiares. E isso deixou os que conviviam com Greenberg ainda mais inquietos, pois alguns passaram a acreditar que Teresa poderia ter sido plantada na vida do cientista por forças interessadas em controlar sua pesquisa. Comportamentos estranhos de Jacob nos últimos dias antes de desaparecer também aumentaram as suspeitas sobre Teresa. Segundo familiares, ele havia descoberto que estava sendo vigiado e não estava mais dormindo em casa. Passava as noites dormindo dentro do carro. O caso Teresa também se tornou um novo mistério, pois um ano após o desaparecimento de Greenberg, ela também sumiu sem deixar qualquer rastro. Atualmente, 29 anos após o desaparecimento do cientista, o caso, continua sem solução. Esse enigma continua intrigando pessoas ao redor do mundo. O campo de pesquisa de Greenberg, o desaparecimento sem explicações e os indícios de encobrimento fascinam especialmente aqueles que buscam conhecimento esotérico. Para muitos, tudo isso é um sinal claro de que havia algo sendo escondido. Afinal, a CIA estava interessada em seus estudos. E a última pessoa que supostamente viu o cientista afirmou que ele estava sendo monitorado pela própria agência e mais. Documentos desclassificados do projeto Stargate mencionam o nome de Greenberg entre os envolvidos. Talvez o plano de Jacob de viajar ao Nepal e finalmente provar sua teoria tenha incomodado a CIA. O problema, pelo menos do ponto de vista deles, é que esse mistério acabou espalhando ainda mais as ideias do cientista. A hipótese mais plausível, segundo alguns, é que Greenberg tenha entrado em um programa de proteção da própria CIA e passado o resto de seus dias trabalhando secretamente no projeto Stargate. Sendo assim, outro mistério se apresenta. Será que realmente vivemos nesse holograma proposto por Greenberg? Será que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos sabe que vivemos dentro de uma Matrix que pode ser controlada com a consciência? Se aprendermos a manipulá-la, seremos como os deuses? Fica a pergunta e até o próximo vídeo.